Teve uma época que eu fiquei mais ou menos uns 2 meses sem pegar serviço e não era por falta de capacidade técnica e sim por falta de clientes. E parece meio óbvio, né? Mas eu vou te explicar o porquê. Hoje à tarde, aliás, eu tava indo pra academia. Inclusive, tô com a roupinha de academia aqui. E toda vez eu sempre passo em frente a um cabeleireiro. E, cara, eu comecei a reparar que 90% das vezes, isso eu comecei a contar mentalmente. Todo dia que eu passo lá em horários diferentes, eu já fui na academia 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, já fui 2, já fui 3, já fui 4. Então, assim, em diversos dias que eu passei lá, esse rapaz ele tava fazendo a mesma coisa, que era ou ele tava mexendo no celular, rolando o feed, ou ele tava sentado no sofá, ali que tem um sofazinho de espera, tirando um cochilo. E aí, cara, assim, eu falei, cara, vou pesquisar esse cara no Maps e no Instagram, né? Peguei ali o nome da logo dele, joguei lá no celular. E, cara, o cara, não achei a empresa do cara e não consegui de forma alguma encontrar alguma coisa que mostrasse o serviço dele pra mim. E aí eu comecei a refletir nisso, cara, e até alguns dias que eu anotei esse tópico aqui para gravar esse vídeo para vocês, que são coisas tão simples assim, de, por exemplo, você colocar sua empresa no Google Maps, são coisas tão simples de você ali manter uma certa rotina de publicação no seu Instagram. E aí, cara, após isso de pensar no cabeleireiro, eu cheguei a uma conclusão que o cara tá ali vendendo o serviço dele, tá vendendo o horário dele, da mesma forma que a gente mexe com projeto, a gente que mexe com obra, também vende a hora através de uma entrega. Então, quando a gente vai entregar um projeto estrutural, a gente está colocando ali horas de nossos colaboradores para entregar um produto final. Então, cara, no meu primeiro estágio, quando eu entrei, eu fiquei 2 meses sem receber, porque simplesmente a empresa não tinha serviço, e aí às vezes ia para o serviço, não tinha muita coisa para fazer, não tinha curso de capacitação ali dentro da empresa, e foi ali que eu comecei a abrir os olhos para a questão da venda. E aí muitas das vezes a gente fica usando o nosso tempo só focado em ganhar conhecimento, que realmente é muito importante. Por exemplo, dentro de projeto estrutural você tem que saber projeto de proteção, eu falo em relação a concreto, né? Saber o concreto armado, saber o concreto protegido, e aí sim você começar a ir para as outras lacunas ali. Mas antes de você ficar só enfurnado no conhecimento, só lendo livro, só na teoria, você precisa ir para a prática, e a única forma de você ir para a prática é lotando sua agenda. Então, muita gente me perguntou, teve um comentário lá no meu Instagram que como ir atrás de novos clientes? Que eu estava comentando isso lá e o cara mandou essa pergunta. Cara, como que vai atrás de novos clientes? Aí eu falei, cara, você já bateu na porta dos profissionais de arquitetura que tem aí na sua cidade? Aí ele falou, cara, até fui, mas não foi muito legal, não sei o quê. Aí a primeira pergunta que eu fiz pra ele, cara, você já identificou quem que é o público que você quer atender? Porque, olha, eu sou um cara que, exemplo, né? Eu sou um cara que trabalha com residência, com condomínio de residência horizontal, aquelas casinhas, Minha Casa Minha Vida. Só sei fazer projeto disso, quero entrar nesse mercado cada vez mais. Então, quem que está fazendo esse tipo de serviço aqui na cidade? Na minha região tem algum processo licitatório que vai iniciar? Tem algum... saber dessas informações é muito importante, né? Então, será que ficar antenado também? Será que tem algum grupo de engenheiro para tirar essa dúvida? Rapaziada, tem alguém que vai construir Minha Casa Minha Vida? Utilizar o networking para descobrir essas perguntas. Então, quem que é meu público ideal? Cara, decidi que quero trabalhar com um arquiteto de residência de alto padrão. Quem que são essas pessoas que trabalham com isso hoje? Pra gente que faz projeto, isso fica muito fácil, porque, se você está trabalhando ali com um público de empresa para empresa, que geralmente é o meu caso aqui, que trabalho de construtora para construtora e arquitetos, cara, a gente está lidando com empresa. Então, quem que está fazendo esse tipo de coisa que eu também sei fazer e para auxiliar essas pessoas? Tem construtora que tem uma equipe técnica que contrata só o projeto estrutural. Tem construtora que não faz nenhum tipo de projeto e contrata todos e faz ali só a gestão.
Então, cara, tem que entender na sua região, na sua cidade, quem que faz esse tipo de serviço. E muitas das vezes a gente sabe o que a gente precisa fazer e falta coragem de ir atrás, de determinação de abrir ali o Google Maps e procurar, pô, arquitetura em Rio Grande do Norte, arquitetura em Brasília, arquitetura em Goiânia. Então, cara, se você abrir aí, ó, vamos só abrir a tela aqui, ó. Ó, vamos abrir a tela aqui, ó. Ó, se a gente for aqui colocar arquitetura em vamos colocar aqui em São Paulo. Ó, se a gente for aqui no Google Maps, ó, Google Maps. Se a gente for aqui no Google Maps, cara, olha a quantidade de profissionais. Olha isso aqui, ó. Tem aqui Marina Carvalho Arquitetura, Zoom Urbanismo. Cara, só num bairro aqui, que eu não sei qual que é, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, pega o telefone, vai lá, conversa com esse pessoal, monta um portfólio dos seus serviços. Pô, Zé Vitor, não tem um portfólio, cara, o que eu vou fazer para encontrar mais serviços? Cara, uma é adquirir novos conhecimentos, porque você vai montando um portfólio ali com os cursos que você vai fazendo. Por exemplo, tem o livro esse livro aqui, ó. Não é esse em específico, mas o José Milton de Araújo tem uma coletânea de cursos que ele faz um que é baseado para prédios, só para prédios. E aí, cara, pô, se você for fazendo os exercícios lá do livro, for seguindo o passo a passo, cara, você vai chegar no final com um prédio totalmente pronto, totalmente modelado, totalmente detalhado, e aí você pode começar a utilizar os softwares, TQS, EBERIX, CIPECAD para fazer isso. Então, a lição que eu quero deixar aqui, que às vezes a gente está perdendo muito tempo ali buscando conhecimento, que não estou falando que não é importante, mas... Ou às vezes está até esperando a oportunidade cair no céu, esperando aquela indicação cair no céu, e muitas das vezes a gente tem que fazer um pouco de esforço para ir atrás desse cliente. Pô, liga pro cara. Às vezes nem é só para oferecer o serviço, mas talvez vai ter um evento na sua cidade que você queria ir com essa pessoa. Pô, liga para a pessoa, ó, tem um ingresso aqui, tal. E botar a cara pro tapa, assim, muitas das vezes a gente fica criando um monte de metodologia de cara, vamos ligar dessa forma, vamos falar desse jeito, se ele me responder de tal jeito eu respondo disso, e eu vou... Cara, lembrei de uma história aqui que é sensacional, velho, sensacional mesmo, é até um pouco vergonhoso, mas eu vou contar aqui pra vocês no canal. Cara, quando eu descobri assim, essa oportunidade que a gente tem todos os dias de abrir o Google aqui, de procurar profissionais para conversar, de ir atrás de novas parcerias, quando eu estava criando desculpas para não fazer, eu justamente criei um método. Nossa, vou fazer de tal forma, vou ligar aqui, se a pessoa responder sim, eu falo tal coisa. E aí, beleza, liguei para profissional e falei, alô, tudo bem? Como é que tá? Tô falando com a fulana de tal, sim. Aí tava preenchendo o sticker de tudo. Pô, e eu com o caderninho aqui, ó. Cara, sim, foi marcando, esticando, e eu falando e com a lapiseira. Só marcando. Aí eu fiz a pergunta, tinha criado perguntas-chaves ali, fiz a pergunta. E aí a pessoa respondeu, pô, olha, não tô trabalhando mais com... Aí, assim, na época eu estava trabalhando só com casas, né? Com casas novas, não estava trabalhando com reforço estrutural, com prédios. E aí Aí a pessoa respondeu, olha, não estou trabalhando mais com residência, assim, desse padrão. Eu estou mexendo só com projetos de reforma. Aí deu aquele silêncio, porque, cara, ela falou projeto de reforma. Eu falei, cara... Não tinha nem passado pela minha cabeça de falar de reforço estrutural, de ir por essa linhagem na conversa, né? Aí, cara, ficou um silêncio, assim, ensurdecedor durante os 20 segundos. E eu falei, cara, estranho, cara. Aí, o que eu falei, na realidade? Ficou o silêncio. Aí eu fiquei com muita vergonha e falei, obrigado, era só isso mesmo.
Cara, não ofereci meu serviço, não marquei para ir lá falar com a pessoa de, pô, vou pensar talvez reforço estrutural, vou fazer um case de reforço estrutural e vou mostrar para a pessoa. Cara, não falei nada, ficou aquele silêncio constrangedor e eu só falei, não, obrigado, é isso. E, e aí depois eu caí na risada que eu falei, cara, assim, hoje, depois que passou isso, deve ter uns 3 anos mais ou menos que aconteceu isso. E aí, cara, obviamente, o método ele é muito importante, mas primeiro você tem que ir atrás, quebrar o tapa, ir testando coisa, tem que estudar também, não é só ir atrás também, né? Mas assim, a lição que eu quero deixar para esse vídeo de hoje é: não seja o cara que fique sentado lá no sofazinho, esperando a oportunidade de cair no seu escritório, esperando que alguma coisa mágica, algum ente ali chegue e te traga um cliente. Faça a sua parte, ir atrás, conversa, apresenta seu portfólio, apresenta ali como você trabalha normalmente. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo sobre vendas aí, né? Sobre ir atrás de criar novas oportunidades. E eu quero trazer mais vídeos nessa linhagem. Hoje foi mais um vídeo conversando aí sobre as vozes da minha cabeça, né? Que, cara, eu marquei essa opção aqui assim, eu vou criando uns tópicos que eu quero abordar aqui no canal. E eu já coloquei esse tópico de relacionar o cabeleireiro com o serviço de engenharia. E, cara, é serviço da mesma forma, o cara ali tem um serviço de curta duração, né? Porque é um serviço que o cara chega ali e muitas das vezes 1 horinha, 2 horinhas o cara corta seu cabelo e já ganha o dinheiro. E normalmente os serviços de engenharia são mais longos, né? Então a abordagem do cliente tem que ser de uma forma diferente, né? Mas serve da mesma forma, o cara pode ir atrás de novos clientes, novos parceiros, dá também da mesma forma. Pera. Eu tava finalizando a edição desse vídeo, eu lembrei de um parágrafo que eu li ontem num livro que eu tô lendo agora, que é o 10X, do ator Grant Cardone, que é um ator best-seller do New York Times. E ele trouxe aqui o seguinte parágrafo, eu vou ler aqui para vocês, e ele vai resumir muito do que eu falei nesse vídeo. Quanto mais tempo você dedica ao projeto de sua apreensão, mais forte ele fica. Então deixe o medo passar sem o seu item preferido, o tempo. Por exemplo, digamos que o John precise ligar para um cliente, tarefa que o deixe imediatamente ansioso. Então, em vez de pegar o telefone e ligar imediatamente, ele pega uma xícara de café e pensa no que vai fazer. Esse tempo só faz com que o medo aumente, enquanto imagina tudo que pode dar errado e todas as coisas terríveis que podem acontecer. Se for confrontado, vai dizer que precisa se preparar antes de fazer a ligação. Mas isso é apenas uma desculpa para aqueles que não estão devidamente treinados e que usam isso como motivo para justificar essa relutância. John precisa respirar fundo, pegar o telefone e simplesmente ligar. A preparação de última hora é apenas outra maneira de alimentar o medo, que só cresce com a demora e nada acontece sem ação. Então, é basicamente o que eu te falei. Eu lá atrás, quando eu fui fazer aquela ligação para a pessoa lá, e eu estava seguindo ali os tickets que eu precisava por conta do meu método de infalível ali, né? E isso há 3 anos atrás, né? Basicamente, eu precisava só ligar e conversar com a pessoa e aprender de fato que ligar não é um bicho de 7 cabeças, oferecer o seu serviço não é um bicho de 7 cabeças. E, cara, se você liga uma vez, liga 10, liga 100, liga 1000, você vai ver que depois dos 1000 você vai ter um método lapidado, igual eu venho fazendo há bastante tempo, ligando, apresentando a empresa. E eu quero trazer mais vídeos sobre esse aqui, mostrando o como fazer isso, porque eu acho que é muito interessante e vai acelerar muito o passo a passo de vocês aí na internet. Então, espero que vocês tenham gostado. Para você que não me conhece, meu nome é Zé Vitor, eu sou engenheiro especialista em projeto de concreto armado protendido. E o objetivo desse canal aqui é trazer mais vídeos como esse, batendo cabeça. Estou com algumas ideias aí que, se tirar do papel, acho que vai ser bem interessante. E basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Manda um vídeo aí pro seu amigo que está iniciando em engenharia estrutural. E é isso, tamo junto, valeu!